3491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Praticar esportes é a sintonia da 106. Boletim da Copa. Chegando por aqui no Jornal Rádio Universidade, no Boletim da Copa, claro, Paulo Pellegrini, para fazer um comentário. Paulo Pellegrini não teve para ninguém, né? E a França deu adeus à Copa do Mundo, contrariando aí várias expectativas, quase todas, né? Quase todas. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo Pellegrini. Bom dia, Mayra. Bom dia, Adalberto. Exatamente. Menos as expectativas dos próprios espanhóis, né? Que em nenhum momento abriram mão de se considerarem também protagonistas nesse duelo. E se a gente analisar com calma, no retrospecto, como a gente até falou ontem, né? A Espanha vinha com um retrospecto muito positivo contra a França nos últimos anos. Então, assim, o mundo todo via, de fato, a França como favorita a julgar o que a gente estava assistindo na Copa do Mundo, uma seleção que estava encantando em certa medida, né? Talvez o verbo seja muito forte, encantar, mas vinha convencendo, vinha jogando bem todos os jogos, vencendo todos os jogos, e uma França e uma Espanha que não vinha convencendo, mas vinha vencendo também, mas os espanhóis não consideraram isso, digamos assim, favas contadas, né? As declarações pré-jogo eram muito claras nesse sentido, de que a Espanha tinha, sim, soluções para parar essa França. E foi o que a gente viu no jogo. A grande singularidade do jogo foi o futebol impeditivo da Espanha em relação às valências da França, né? A França simplesmente não teve oportunidades, né? A Espanha venceu por 2-0 e a França não teve nenhuma chance clara de gol no jogo inteiro. Inacreditável o que a gente viu, né? Tudo que deu errado para a França nessa Copa do Mundo se deu justamente nos dois tempos dessa partida que aconteceu ontem, né? Era um outro time, estava irreconhecível, né? Inclusive Mbappé visivelmente, como é que eu posso dizer, nervoso, incomodado, irritado, né? Incomodado, irritadíssimo ele estava sem paciência para tratar a bola como ele naturalmente trata, né? Enfim, nem a bola ele tratou bem ontem, né? Há exemplo também de Dembélé, os outros também não tiveram um bom desempenho. Aliás, eu acho que ninguém no time teve um bom desempenho ontem, o que foi inacreditável. E a cara do Didier Deschamps era de total decepção e também perplexo com o que ele viu em campo. Pois é. E aí, olha só, tudo isso é verdade, né? Mas eu atribuo essa realidade que foi o jogo de ontem, totalmente, ou quase majoritariamente, a méritos da Espanha. Porque a gente viu um time de futebol ontem que fez valer uma filosofia de jogo implantada há cerca de 20, 19 anos, final da década de 2000, quando a Espanha ganha a Eurocopa em 2008 e depois ganha a Copa do Mundo em 2010, ela adota o estilo Barcelona de jogar futebol, que é o estilo da posse de bola e da proteção contra o adversário, não dando a bola para ele jogar. Então, assim, a Espanha e o Barcelona, né, tem esse estilo. Não é que não dá certo sempre, tanto que a Espanha passou aí várias Copas do Mundo sem assustar ninguém. Mas é um estilo que incomoda demais o adversário. E quando dá certo, quando você tem a bola o tempo todo e faz o adversário correr atrás de você, no mínimo, não toma gol, não perde o jogo, pode levar para os pênaltis. E a Espanha veio amadurecendo esse tipo de jogo já há muito tempo. Houve uma renovação de jogadores. Curiosamente, a seleção espanhola hoje não tem nenhum jogador do Real Madrid, que é um dos maiores clubes do mundo e um dos maiores clubes da Espanha, né? O lateral esquerdo agora, o Cucurella, foi contratado pelo Real Madrid, mas ele foi convocado enquanto jogador do Chelsea, né? E agora ele vai para o Real Madrid. Exatamente por isso. Só interromper, Cucurella que teve uma atuação brilhante, entre outros jogadores também, monstruosa, né? Claro, mas na defesa, Cucurella foi gigante.
tem tido uma Copa do Mundo sensacional, né? Ele é meio folclórico, aquela cabeleira, o pessoal faz muita piadinha, mas o Cucurella é um baita jogador de futebol. Para esse tipo de jogo, né? Do toque de bola, da posse de bola, porque ele é um lateral completo. Ele marca bem e ele apoia bem. Toca bem na bola, tudo. Não dá certo em qualquer time. Enfim, então a seleção espanhola, que tem jogadores do Osasuna, do Atlético de Bilbao, do Atlético de Madrid, né, do Real Sociedad, o Oyarzabal, que é o camisa 11, está fazendo um monte de gol, joga na Espanha, na Real Sociedad, que é um clube médio da Espanha. Então a magia está toda aí, na filosofia que é implantada. Né? Não são jogadores que são estrelas do futebol mundial, como é o Dembélé, o Olise, o Mbappé, etc. Mas a filosofia foi vencedora. E aí, conforme o jogo foi avançando, aquilo que a gente falou ontem também, quem fizesse 1-0 ia ter uma grande vantagem. E quando a França comete aquele pênalti bobo, e a Espanha tem a chance de fazer 1-0 e faz, o jogo muda completamente, porque aí a Espanha fica à vontade no jogo. Ela fica com a bola e fica com uma vantagem, e faz a França correr atrás. O que a França fez? Nos poucos momentos em que ela poderia ter a bola, ela acelerava para tentar pegar a Espanha um pouco desprevenida, e aí essa pressa, essa aceleração foi confundida com pressa. Então a França errou muito passe, porque tinha que acelerar o jogo, porque se deixasse a Espanha se recompor, acabavam os espaços e aí não tinha o que fazer. E aí, ao acelerar o jogo, os riscos do erro de passe aumentavam, e foi o que a França fez ontem. Errou muito passe, porque teve que jogar com pressa para poder pegar a Espanha de calças curtas. E aí, com o tempo, o lado psicológico dos franceses foi sendo minado. E aí, aquilo que o Adalberto falou, você viu o Mbappé abatido, o Dembélé abatido, muita reclamação com a arbitragem, e aí a seleção francesa foi se resignando ao longo do jogo. Chegou um momento do jogo ali, a partir dos 60 minutos, por exemplo, quando saiu o segundo gol da Espanha, que estava na cara que o jogo tinha acabado, que era impossível a França reverter aquele placar. Por mais que tentasse, fosse para a abafa no final, era impossível. Então, mérito total para a Espanha. A Espanha praticou o futebol ontem de posse de bola, de controle de jogo e de uma imposição física e tática, porque foi física também. Os espanhóis correram os 90 minutos, não deram uma brecha para a França. Não foi um futebol só de posse de bola, foi um futebol de marcação fortíssima. Um francês pegava na bola e viu uns 5 espanhóis em cima, aí jogava a bola para o outro lado, em 2 segundos os 5 espanhóis estavam do outro lado. Então, uma máquina de jogar futebol, que não é um futebol bonito, não é vistoso, não é artístico, não tem chapeuzinho, não tem drible, não tem jogada de efeito, mas tem uma eficiência, uma presença em campo, uma imposição e um controle das ações que derrotam mentalmente o adversário. Razão pela qual eu vou falar o seguinte, se a Espanha conseguir praticar esse mesmo futebol na final, seja contra quem for, nós temos uma chance de ter uma goleada na final da Copa do Mundo. Se ela conseguir impor o mesmo estilo de ontem, da posse o tempo todo e de uma marcação que não deixa o adversário sufocar, respirar, um sufoco absurdo. Nem a Inglaterra, nem a Argentina têm condições de segurar, e é papo de goleada, se ela conseguir impor. Cada jogo é um jogo, outro jogo a Espanha pode não jogar nada, e aí ninguém está falando que a Espanha já ganhou a Copa do Mundo. Mas o que a gente viu ontem foi uma coisa que, na minha visão, entrou para a história do futebol. Há muito tempo eu não vi uma imposição física, tática, técnica e psicológica tão grande num jogo de alto nível. Eu me lembro só do 7-1, viu, para ser sincero. E pareceu 7-1, só que a Espanha não produziu chances de gol para fazer 7 gols. Faltou só isso, faltou produzir gols. Mas, olha, foi um chocolate, um recital da Espanha sobre a França. É isso aí, Paulo. As surpresas, né, da Copa do Mundo. Enfim, olha, a gente tem que fazer o comentário, o arremate, para justamente o jogo de hoje, né? Inglaterra e Argentina, né? Então, expectativa também muito grande. Eu acho, né, que as questões relacionadas à integridade física da Argentina estão bem comprometidas. Se for um jogo que chegue aí para o acréscimo, eu acho que a Argentina vai ter uma queda, com certeza, mas é observação, né? Não, você tem total razão. A partida de hoje, ela tem um favorito, vamos te dizer assim, se você pegar elenco por elenco, a Inglaterra tem um time mais forte do que a Argentina.
A Inglaterra fez uma Copa do Mundo um pouco mais convincente a partir do momento em que foi mais exigida por adversários mais fortes ao longo da Copa. E fisicamente, embora a Inglaterra também tenha passado por prorrogações, mas ela pareceu menos esgotada, até porque a reposição é mais à altura quando cansa um jogador, entre um outro mais ou menos no mesmo nível, do que a Argentina, que passou também por perrengues em prorrogações e terminou completamente esgotada e não tem o mesmo nível de substituições. Mas isso tudo é teoria. É um jogo que é um clima totalmente diferente, é uma rivalidade histórica, principalmente do lado dos argentinos, que já entram numa partida dessa mordidos por natureza, seja contra quem for, imagine contra a Inglaterra, que é um rival histórico do país. O Messi numa fase absolutamente iluminada em Copa do Mundo. Quem olha os números do Messi em Copas, vê que na Copa passada, especialmente nessa, surgiu um Messi que nunca tinha aparecido em Copa nenhuma, de 2006 a 2018, né, com o nível de gols e de assistência. O Messi lidera todos os rankings da Argentina, de chutes a gol, de gols feitos, de tentativas de gol, de passes certos. Eu vi essa estatística. Nas outras seleções, esses nomes são diferentes. Na Inglaterra, mais chutes, fulano, mais passes, ciclano, mais tentativas, Beltrano. Na Argentina, tudo é o Messi. O Messi lidera os 8 rankings, entendeu? Então, o Messi hoje é o time da Argentina. E ele joga andando e, na hora certa, ele dá um pique para receber a bola sozinho do lado. Por isso que ele é um gênio. 39 anos de idade e ele está deitando nessa Copa do Mundo. Agora, a Argentina ainda não pegou um time do tamanho da Inglaterra. Então, assim, é um jogo imprevisível. O lado físico vai contar, o lado mental vai contar. Os ingleses precisam ter a posse de bola e ter um controle para não deixar a Argentina gostar do jogo, de preferência fazer um gol logo cedo, fazer 2. Se o jogo fosse arrastando, se a Argentina começar a gostar, se o Messi fizer um gol de cara, aí eu acho que mentalmente a Argentina não perde. Não perde para ninguém, entendeu? A Argentina tem uma seleção, não é à toa que é campeã mundial, né? Absurdamente forte mentalmente também. Então, é mais um jogo que a gente vai ver o que vai acontecer. Sim. Eu acho que na bola, no jogo jogado, a Inglaterra tem mais chances, mas isso não conta nada. Ontem a França tinha mais chances também e a Espanha conseguiu dobrar. Então, vamos ver o que vai acontecer. Você vai perguntar, palpites. Eu estou torcendo para a Inglaterra, não nego para ninguém. A minha torcida para a Inglaterra é mais no seguinte sentido. Além de ser roqueiro e das minhas bandas favoritas serem todas inglesas, eu acho assim que eu continuo achando que o Messi não é melhor que o Pelé. E eu acho que uma forma disso ocorrer é o Messi não ganhar essa Copa, entendeu? Porque se o Messi for campeão do mundo com aquele jogador que está jogando, cara, a gente vai ter que admitir que, olha, surgiu um cara aí no século XXI que foi quase igual o Pelé. Como eu não quero que isso aconteça, porque eu sou brasileiro, eu quero que o Pelé continue sendo o maior jogador de futebol de todos os tempos, uma chance de socorrer é o Messi não chegar nem à final, né? Então, sendo bem, jogo da verdade aqui, sou a Inglaterra para evitar que o Messi possa ser considerado, por números e tal, maior que o Pelé. Eu não quero que socorra porque eu sou brasileiro, basicamente por isso. Então, vamos de Inglaterra, 1-0 no sufoco, pegando sufoco no final e dane-se. Falando rapidamente, né? Fica aí entre ele e Kane, né? Vamos ver quem vai ser o protagonista. E olha, Paulo, eu acho que esse vai ser o primeiro tempo de todas as partidas da Copa, com grande concentração, porque eu acredito que a Argentina deva ir atrás logo de um resultado para garantir, e a Inglaterra também. Então, a gente provavelmente, eu acredito que vai ser o primeiro tempo mais emocionante de todas as partidas até aqui. Mas eu queria, em uma ressalva, para falar uma coisa importante, embora a gente tenha um tempo já totalmente estourado, mas eu preciso de um comentário teu em relação a cartões. Bom, eles foram zerados, né, na última fase, então, assim, ninguém está pendurado. Tipo assim, quem tomar cartão hoje não deixa de jogar a final, a não ser que seja expulso. Né? Se tomar cartão vermelho, aí está suspenso da final. Então, assim, a FIFA fez uma sequência de cortes ao longo da Copa em que os cartões eram zerados em algumas fases, e uma delas foi antes da semifinal. Então, quem entrou na semifinal com um cartão, não tem mais nenhum. Então, o jogo não tem problema em relação a isso. Né? Ninguém está com o primeiro cartão para tomar o segundo para ficar suspenso da final. Não pode tomar é o vermelho, que aí o Trump não vai intervir nesse jogo, não, para tirar cartão vermelho de ninguém.
É o que a gente espera, né? A gente não pode... Esse aí, se tem uma pessoa imprevisível ali onde está acontecendo essa Copa, é um camarada chamado Donald Trump. Esse aí ninguém tem controle na vida. Paulo Pellegrini, muito obrigado. Expectativas aí para esse jogo hoje, 4 da tarde também, né? 4 da tarde também. Esse vai passar na Globo TV. E na Cazé. E na Globo também. Na Cazé TV, só da Cazé. É isso aí. Paulo, muito obrigado. Amanhã, com o comentário, claro, aqui, análise da Copa do Mundo. Mara Nogueira, vamos para o Rádio Ciência. Daqui a pouquinho a gente volta com muita informação. Borges vem já com mais informação, que tem muita informação. A gente vai falar sobre a Prefeitura de São Luís também, né? Tem entrevista, tem Rádio Opinião, tem um monte de coisa. A gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Exposição virtual exibe ancestralidade, resistência e contemporaneidade das culturas afro-indígenas no Maranhão. Você já ouviu falar em tradução intersemiótica? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição